o mês de junho, chegamos ao fechamento do primeiro semestre do ano. Enquanto, de um lado, os bancos centrais das principais economias desenvolvidas têm mantido um tom mais firme quanto à necessidade de uma taxa de juros mais alta, por conta de um nível de inflação ainda consideravelmente acima de suas metas, do outro, os investidores preferiram dar mais peso aos dados mais fortes do mercado de trabalho e atividade, que afastam os temores de uma recessão no curto prazo e impulsionaram os ativos de risco no mês. Nesse vídeo, eu vou contar como esse contexto afetou o mercado global e local e explicar a performance e posicionamento do nosso fundo em destaque do mês, o Global Dinâmico Ultra. Nos Estados Unidos, o Fed manteve sua taxa de juros inalterada, mas sinalizou que deverá subi-la mais 2 vezes ainda esse ano, trazendo um movimento de abertura para a curva de juros americana. Esse movimento também foi visto nas curvas de juros da maior parte dos países desenvolvidos. Já nos países emergentes, continuamos acompanhando a percepção de que, por ter iniciado o ciclo de aperto monetário anteriormente, os bancos centrais poderão começar o processo de corte em suas taxas de juros em breve, fazendo com que a curva de juros da maior parte desses países tenham fechado no mês. A visão mais positiva com a atividade global impulsionou a renda variável, que também continuou absorvendo o entusiasmo com os impactos que a inteligência artificial trará às empresas. De maneira geral, o sentimento de maior propensão a risco enfraqueceu o dólar, que acabou perdendo valor contra as principais moedas. Entre as exceções, ficou a moeda chinesa, que teve desvalorização em meio às novas surpresas negativas com o crescimento do país. No mercado de commodities, os destaques foram o minério de ferro, que subiu com a expectativa de que o governo chinês anuncie medidas para estimular sua economia, e o petróleo, que subiu após a divulgação de uma queda maior que o esperado no estoque americano e planos da OPEP+, para limitar a produção da commodity à frente. No cenário local, além do sentimento favorável do mercado internacional, os ativos brasileiros também reagiram ao noticiário local. Os investidores incorporaram a divulgação de dados de inflação mais baixos e de atividade mais fortes do que o esperado, a manutenção da meta de inflação em 3% e a comunicação do Banco Central Brasileiro, que, embora tenha mantido a taxa de juros inalterada, sinalizou que o início do ciclo de cortes seja em sua próxima reunião de agosto. A consequência foi a continuidade do movimento de fechamento das curvas de juros nominais e reais, valorização do real e alta do Ibovespa. No mês, o Itaú Global Dinâmico Ultra teve retorno positivo, superior ao CDI. Do lado positivo, os destaques vieram principalmente do nosso book de renda variável local, com posições nos setores de energia, financeiro e utilidade pública, do book de moedas, com nossas posições na lira turca, euro e renminbi chinês, e em juros local, com nossas posições aplicadas em juros nominal, que se beneficiaram do fechamento da curva de juros. Do lado negativo, o book de renda variável internacional, com posição vendida nas bolsas americanas, trouxe retorno negativo para o fundo, dada a valorização das bolsas no período. No mercado internacional, começamos o mês com um viés aplicado no book de juros, principalmente em países emergentes, levemente comprados em dólar, preferindo operações de valor relativo entre diferentes países, e atuação tática na bolsa americana. No mercado local, seguimos aplicados na curva de juros nominal, porém com menor exposição após o bom desempenho recente, comprados em bolsa, com preferência por seleção de empresas e operações de valor relativo, e atuação tática com viés comprado na moeda brasileira. Para conferir o relatório de performance completo do fundo, clique no link da descrição. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no mês que vem.